E aí, pessoal, estamos aqui na nossa terceira parte e última desse dia de gravação. E aí a gente tava aqui nos bastidores, né? Brincando com a nossa vaca esférica, trazendo as reflexões da mesa, do restaurante, né? Estamos aqui com a nossa Cris vermelha, com a nossa Adriana séria, Gabriel narigudo. E aí a gente agora vai falar um pouquinho da casca do ovo, um pouquinho da vaca esférica, as nossas palavras positivas, negativas e sei lá onde elas vão dar. E aí também com a loucura que é, o caos que é o ciclo humano, né? Como podemos ser tantas coisas numa só. E aí a gente vai aqui falar alguns exemplos. E a gente estava aqui conversando da nossa listinha de palavras, qual que a gente vai exemplificar, conversar, trabalhar nessa parte finalzinha aqui, né? E aí a gente escolheu por 2 ou 1 que a gente vai falar da ansiedade e da calma, porque ninguém é ansioso, todo mundo é calmo, né? Eu não tenho ansiedade nenhuma no trânsito, no trabalho, de entregar coisas, de fazer coisas, nenhuma. Uma pessoazinha. E então a gente vai aqui, eu vou deixar para minhas colegas técnicas aqui, que trouxe todos esses pensamentos, né? Para falar da ansiedade, da calma, como que a gente pega isso, né? Como que isso contagia esse vírus que é a ansiedade, né? Se existe vacina para isso. O que que existe além dos psicotrópicos, né? Para desligar a gente dormir 24 horas por dia, né? E aí a calma, né? Porque a gente entende que a calma é uma conquista. Não é uma receita médica, mesmo ela sendo importante. Né? Porque esses remédios, tudo que a gente tem do fora para dentro é importante quando a gente não tem consciência, né? Então isso precisa ser aceito pela sociedade, né? Isso precisa ser levado a sério. As pessoas que passam por todas as causas mentais geradas pela ansiedade. Mas a gente precisa entender que a ansiedade é uma causa. Posso estar enganado aqui, né? Mas a gente precisa entender que ela é uma causa, ela é uma consequência, aliás. Ela é uma consequência. A causa é o nosso pensamento, né? É como a gente trata isso, ou como a gente trata as coisas. E aí, a gente pode escolher entre a calma e a ansiedade. Essa é uma decisão nossa, que foi o que a gente entendeu até aqui. Desde a primeira gravação, do De Cabeça para Baixo, né? Até agora, esse exato momento, é o que a gente conversou até aqui. Então, a gente vai agora no resultado. Então, tudo que sou resulta em algo. Ou, nesse caso, nessas palavras que a gente escolheu aqui, ou é ansiedade ou é calma. Mas como que eu faço olhando a casca do ovo, a vaca esférica, as listas de palavras que elas estão dentro e como que eu trago essas palavras para dentro do ciclo de comportamento humano? Profissional, pessoal, familiar, social, etc, 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 né? Ou seja, como que a gente encapsula isso em outras cápsulas que a gente tem que produzir a partir da nossa personalidade? E aí é o que está aqui, como resultado do que a gente trabalhou até aqui, antes de chegar com outras pessoas que, né, vão participar com a gente aqui, serão convidados, né? E aí aqui a gente faz esse fechamento desse dia de hoje, entendendo o que é o de cabeça para baixo e o porquê que essa vaquinha tá de cabeça para baixo. A gente precisa tirar ela dessa labirintite, mas sem dar remédio. A gente precisa equilibrar essa bichinha aqui para ela olhar aquele caos que tá ali e tá dentro de algum lugar ali, né? Dentro de alguma coisa daquele planeta ali, seja no Brasil, seja no Japão, não importa. Mas a gente precisa estar dentro desse caos
que é o que a gente tem para hoje, e a gente não é Deus para mudar isso. Então, como que a gente faz parte disso? E aí a nossa vaquinha tá nos ajudando a entender isso, né? Então, Adriana, traz aí essa coisa da ansiedade, da calma, esse jogo de ping-pong, que é isso aí. Esse ping-pong é um joguinho complicado de ganhar, né? Você tem que correr na mesma mesa, você de um lado, você do outro. Você de um lado, você do outro. Eu queria colocar de novo a questão de botar nome nas coisas e definir bem essas coisas. Então, eu queria compartilhar contigo, Cris, as definições disso. De ansiedade primeiro, e depois como você, do teu ponto de vista, entende a calma também. E aí a gente vai batendo um papo. Isso. Ping-pong. Eu vou falar para você. Ansiedade é o excesso de futuro, Uhum. né? Eu acelerando lá minhas formas de pensamento, pensando no que vai acontecer lá no futuro. Uhum. E já sofrendo por isso. Uhum. E é sempre negativo, né? Sim, porque por isso que é ansiedade. Uhum. Né? É Por isso que sempre- torna, potencializa, né, essa emoção, a ansiedade. Uhum. Aquela coisa, por exemplo, a gente pega o Chaves, por exemplo, né? Um personagem tão importante que ele fala quando ele se empolga e ele fica, porque eu vou fazer, e que não sei o quê, e que não sei o quê, e zaz! E conseguir, que é aquela coisa que ele faz. Aquilo também é ansiedade? Aquela alegria, aquela potência de uma coisa que ainda não aconteceu. Eu posso chamar aquilo de ansiedade? Eu assisti Chaves, muito pouco até, porque não me identificava com o programa, né? Mas, assim, não sei se chega a ser ansiedade. Porque na ansiedade, né, nessa emoção, nesse sentimento, no meu pensamento se torna, assim, algo motivador de vislumbrar sempre um futuro, eu deixo de viver o hoje, né? Então, nesse caso, eu não vejo muito nessa ansiedade, né? É como se ele idealizasse alguma coisa e pronto, resolvia. Como não existe um sofrimento, não tem um sofrimento, então descaracteriza o significado. Legal. né? E na tua experiência de consultório e tudo mais, quais são qual é o nível de sofrimento? Como é esse sofrimento da ansiedade? Como é o sofrimento em si? Como daria para descrever isso ou não? Ou é muito complicado? Eu acho complicado, porque isso é muito particular de cada um, né? Assim, eu posso dizer pelo meu, né? Quando eu estudava, né? Dependendo da prova na faculdade, eu tinha alguns sentimentos que desencadeavam a minha ansiedade, né? Então, se eu não estava bem preparada, partia de mim, né? O meu preparo ou não para aquele determinado, para a prova, para o determinado, né? Objetivo, eu me sentia mal, porque eu já estava sofrendo que eu ia me sair muito ruim naquela prova. Certo. Né? Então, o meu pensamento já focava naquilo, né? Então, não algo negativo, que eu ia me dar mal na prova, né? Então, as pessoas tendem a ter esse mesmo padrão de comportamento, né? Então, ele foca no objetivo e coloca aquilo como sendo algo negativo, né? Que o desempenho dele seria negativo. Né, insegurança, aí englobam várias outras palavras, né, como a gente comentou no anterior, né? Esse grau, eu imagino, pelo que eu estou entendendo, que existiriam então graus de ansiedade. Sim. Eu posso dizer isso também, né? Sim. Nessa gradação da ansiedade, eu poderia dizer que quanto mais preocupado com a opinião do outro eu estou, pior a minha ansiedade, sim ou não? Sim, muito. Ainda mais agora, né? Que eu busco, né, trazer para o hoje. Sim, hoje certo. a gente tá vivendo assim, era da internet. Né? A pessoa posta no Instagram e fica olhando lá quantos likes os outros deram. Então, quer dizer, de novo, eu tô depositando no meio, no externo, né? Mudou a ferramenta só, mas De novo. o contexto é o mesmo, né? Eu não evoluí nisso, né?
Evoluiu a ferramenta, mas o meu racional, a minha essência, né, ficou no mesmo lugar. Sim. Entendi. Né? Então, de novo, né, você fica ali centrado, esperando um retorno do meio externo, Exato. Exato. né? Para você deveria valer o seu momento. É, exatamente. Você deveria vivenciar esse momento. Você tá bem com você mesmo? Sentiu bem com, né, com a foto que você tirou? Uhum. Não, tô esperando os likes, Pois é. né? E você trouxe uma coisa legal, né? A ansiedade acalma e essa coisa da internet, eu acho que ela... E aí, né, eu acho que essa coisa da internet, ela reafirma isso que a gente está construindo aqui. A necessidade, como a Adriana fala, de você ter posse de você, né? De você tomar posse e você ter posse. E aí, de novo, eu posso ter o guia, a internet, a Sim. rede social. Eu posso ter ele como guia. Eu posso ter ele como ferramenta necessária para me chegar ao ponto B. Sim, Mas ele só é um caminho, ele é uma ferramenta. isso Ele mesmo. não pode ser o valor, né? E quando a gente fala de processo, a gente tem dentro de algumas filosofias acadêmicas, a questão do agregar valor, né? Eu tenho que agregar valor em mim, não na ferramenta. Então, eu não tenho que agregar valor nos mecanismos sociais da internet. Eu tenho que agregar valor a mim e como eu utilizo essa ferramenta para mim chegar até o ponto B. Sei lá, quero divulgar uma marca, quero divulgar o que fala, queremos divulgar o de cabeça para baixo, né? A rede social vai ser uma ferramenta, mas ela não pode ser minha essência, porque a essência é o que a gente está trazendo aqui enquanto conteúdo, Sim, né? é igual o exemplo do GPS, Sim. né? Você tem o GPS, você tem o caminho que você quer chegar. Por exemplo, quero chegar na Paulista, né? Não adianta só eu sentar, colocar lá no GPS Paulista. Eu vou ter que dirigir o carro. Não é? Isso depende de quem? De De mim. você. Senão eu não vou conseguir me... Locomover. O carro é algo inerte, né? O carro não tem emoção. O carro, você não pode dar o valor ao carro. Pode, é lógico. Sim. Você tem que É um meio de preservar. locomoção. É lógico, e ele tem um custo, né? Você tem que Sim. preservar o material que te deu trabalho para você conquistar. E você preservar ele, digamos assim. Mas ele não é o valor da sua vida, ele não é a essência da sua vida. Não. Assim como a rede social também não pode ser Sim. o propósito de vida, e principalmente de adolescentes. Né? Sim. Porque a gente tem uma geração que está mais individualizada. E é esse ponto que a gente está aqui tentando esclarecer para as pessoas, que a individualização não significa você se isolar do mundo, mas é você individualmente conseguir se colocar no mundo, que é o que a vaca está fazendo. Né? A vaca está aqui se colocando no mundo, e o mundo é uma ferramenta de transição. Né? A relação e tudo que compõe esse material, ele é uma ferramenta de transição para o nosso intelectual, para a nossa essência, para o nosso ser, né? Então, com isso, a gente, olhando desse aspecto, né, nisso que a gente está trazendo aqui, a gente consegue trazer a ansiedade. A ansiedade, como você falou, é a ausência de futuro. Não. É preocupação com o futuro. É a preocupação Isso. incessante com o futuro. Isso, excessivo. Mas eu não cheguei no futuro. Então eu tenho. Só que eu entendo que a ansiedade me faz movimentar. Sim. Né? A ansiedade de agir, Isso. de se movimentar. A gente tem aqui uns verbos de ação nisso. Que vai me fazer chegar até o futuro. Mas ela não precisa ser incessante. Ela não pode ser incessante. Num nível Muito alto. muito elevado. Entende? Por quê? Né? Porque o futuro não depende só de mim. E aí é o que a Adriana trouxe quando ela fala da vaca esférica, da metáfora da vaca esférica. Porque eu preciso analisar o ambiente. Então, se eu não tenho controle sobre a política do país, sobre as pessoas e personalidades que estão ao meu redor, eu tenho que entender o seguinte: até onde eu consigo. Que é quando a gente fala de metas de curto, médio e longo prazo. Então, quando a gente pega os mecanismos corporativos, é isso que eu falo, porque eu venho desse mundo. E eu tenho esse pensamento, entende? Não é que eu sou aqui um categórico defensor de A ou B, mas é que esse mecanismo, ele sai de algo.
né? São estudos analisados que saem de algo. E esse algo também a gente tem que trazer para a gente pelo lado positivo. Então, eu também tenho que pôr planejamentos de curto, médio e longo prazo para mim conseguir apalpar as coisas. Então, assim, esse copo vai estar lá na Adriana. Se tiver lá, eu tenho que ter algum movimento. A ansiedade vai me fazer ir até lá. Mas eu preciso controlar essa ansiedade. E como eu controlo essa ansiedade? Quando eu tenho conhecimento do ambiente, mínimo que seja, mas este conhecimento mínimo é o seguinte: eu tenho que subir o Pico do Jaraguá. Mas para subir até o Pico do Jaraguá, num primeiro momento, eu tenho que chegar até o pé da montanha. Sim. Então eu vou sair daqui, da Paulista, e vou até lá o pé da montanha no Pico de Jaraguá. Já fiz um movimento. Eu não vou sair daqui da Paulista e ir direto pro pico. Eu preciso percorrer um processo, um caminho. Posso utilizar o GPS como guia para ir até lá. Então eu posso colocar mais pontos, como a Adriana falou, mais marcos até eu chegar ao ponto B. Então eu posso pôr o ponto A1, A2, A3, A4, A10 e chegar no ponto B. Eu preciso planejar isso, eu preciso organizar isso. Sim. E é o que a Adriana trouxe perfeitamente com a vaca esférica. Eu preciso alinhar a curva possível, a minha curva real do ideal, né? Então eu não vou chegar numa grande pessoa altruísta, como a gente tem vários por aí, mas o que aquela pessoa percorreu para chegar até lá? Eu posso começar, sei lá, eu posso ter a menor ansiedade me organizando, me palpando de coisas sólidas e materiais, porque aí eu vou consolidando isso, eu vou praticando isso até que eu conquiste a calma. Sim. Né? Então a gente precisa entender que nada é de 8 a 80. Vai ser 8, 9, 10, até a gente chegar no 80. A gente precisa percorrer um caminho. E eu, pessoalmente, faço terapia. E foi exatamente esse processo que eu entendi nas minhas terapias. Sim. Né? Foi aí que eu comecei a fazer e replanejar a minha rota. Né? E aí eu queria falar uma coisa aqui, né? Dando depois para vocês. Ontem eu estava vendo um programa na Globo, né? Globo Repórter, enfim. E o tema foi da questão da locomotiva, né? Dos trens da Maria Fumaça. Eu particularmente adoro muito, porque leva a história. História é o que eu sou apaixonado. E aí, um senhor, né? Encerrando ali praticamente o programa, ele veio... a repórter, né? Foi fazer entrevista com ele, porque ele tem um projeto no Rio Doce, ali onde a gente teve toda aquela questão, né, lá da indústria, né, enfim. E aí, ele tem um projeto que que hoje está muito forte, né, que são fazendas, né, tem um nome lá que eu não lembro, mas é uma fazenda de reflorestamento, onde o resultado dessa fazenda é produzir água, né? E então, era uma terra já de gerações, avós dele, se eu não me engano, ele deve ter em torno de mais de 70 anos. E aí era uma terra degradada, né? Como se foi lá nos anos 50, 60, 70, enfim, hoje a gente está revendo esse processo. E então ele reurbanizou, reflorestou com a Mata Nativa, a Mata Atlântica, né? E já é uma região, já um projeto que eles estão lá, acho que mais de 20 anos. Então é uma Mata Nativa, como você vai aqui na Serra de São Paulo, né? Na Serra do Litoral, enfim. Então tá bem reflorestado. E ele produz já não sei quantos metros cúbicos de água. O que acontece? Ele passou, como a gente falou aqui, né? Ele teve todo o processo de desenvolvimento dele, avaliar o ambiente, saiu da casca do ovo, olhou a evolução dele dentro do contexto positivo, negativo, que a Adriana elucidou muito melhor aqui, né? Considerem o que a Adriana falou. Mas ele chegou num ponto que é o seguinte, ele consolidou algo natural, algo da evolução que um ser humano pode ter. Então, ele tem um projeto que não é para visionar dinheiro. É o que eu vi, é o que eu senti naquele momento. Ele está devolvendo
para a natureza aquilo que a gente retira. E foi o que a gente falou aqui na nossa última gravação. Como que eu vou comer o feijão se ninguém plantar ali de novo? Vai acabar os feijões. E a gente precisa do feijão para viver, metaforicamente dizendo. Então ele está devolvendo algo, ele está recuperando um rio, que é o Rio Doce. Ele está fazendo um pouco, mas ele está fazendo algo. E no final naquele finalzinho, ele falou, o mindset que eu tive, né, que eu tive foi de um trabalho que ele fez na África, né, e nesse trabalho sugou muito dele, ele ficou doente, ele teve várias consequências disso. Então, quando ele voltou para cá e o mindset dele foi devolver isso, esse aprendizado que ele teve, né, essa experiência que ele teve. Então ele fez, aquela história, né, de fazer do limão uma limonada. Sim. Né? Então isso é o dia a dia do ser, né? E ele fez exatamente isso, ele devolveu. Quando eu olhei aquilo, eu pensei em mim, né? Não sendo egoísta aqui, mas pensando na minha história. E aí é isso que a gente está aqui elucidando. Então eu quero trazer isso, né? Não tem problema nenhum de eu falar de mim, porque eu acho que é esse o objetivo. Eu também tive meus pontos positivos e meus pontos negativos. E eu tive uma experiência com meu pai, como eu falei no canal do Anderson, né? Sobre um pouco disso. E dentro da experiência que eu tive com meu pai teve Alzheimer, né? E desde criança eu sempre vi as pessoas falando dessa doença como uma coisa totalmente negativa. Sim. Né? Totalmente negativa. E eu, na minha experiência, eu olhei de outra forma. Lógico, não foi fácil, foi difícil, tudo, né, que a gente sabe. Mas eu olhei o seguinte, eu olhei um aprendizado muito grande, né, de uma pessoa que faz tudo na vida para produzir de forma ética e devolver para a sociedade, devolver naquilo, né? Eu vi o meu pai nesse lugar. E quando ele teve o Alzheimer, eu vi a dependência que a gente passa a ter de outra pessoa. E aí a história do amor, né? O amor, ele tem as duas pontas, do A ao B, né? Aproveitando nisso que a gente falou. Então, o A foi aquele amor que ele me entregou. O B era, no meio desse caminho, eu vou entregar à mão de alguém. Né? Como Deus entrega um filho a um pai e uma mãe. No caso do meu pai foi isso. E quando eu olhei aquele processo todo que ele passou de dependência por uma questão fisiológica, e a consequência fisiológica foi de vários desgastes durante a vida dele. Então ele merecia de cuidado, né? E aí eu me vi nesse lugar, nessa história que esse senhor trouxe. Então esse senhor, ele teve um aprendizado lá na África. Ele veio para o Brasil, ele viu um ambiente, ele viu uma vaca esférica. Ele então trabalhou para desenvolver essa vaca esférica. Em vez de tirar, ele deu. Ele encheu essa vaca. Para que ela possa devolver para as pessoas. Para a sociedade como um todo que vive nesse planeta. Então eu olhei aquilo ontem e fui dormir pensando no que a gente ia fazer hoje aqui. Então tudo que a gente falou aqui, de certa forma eu passei por isso. E olhando isso, o que eu, né, na minha parte, eu não estou fazendo isso sozinho, mas falando da minha história, mas o que eu estou fazendo aqui, toda essa experiência que eu tive, eu não estive no lugar da depressão, eu não estive no lugar da ansiedade, eu não estive em lugar nenhum de problemas mentais, não tive, mas eu acompanhei e vi. Eu entendi qual o processo que eu poderia fazer para amenizar aquilo, para mim e para ele. E hoje eu estou aqui falando sem ter conhecimento acadêmico, sem ter coisas nenhuma. E falando disso aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Como que a gente pode buscar a nossa solução para as nossas doenças mentais? Sabe? No meu coração é isso que eu estou fazendo. Eu não estou aqui buscando destaque. Não é isso que eu estou falando.
Mas quando eu olhei a história daquele senhor e o resultado que ele entendeu da trajetória dele, ontem eu entendi o meu. De estar sentado aqui com vocês. Sabe? Então, essa é a proposta. É a gente entender que as soluções das nossas dificuldades psíquicas não está no externo. A gente tem o poder, como a Adriana fala, da tomada de posse. A gente só precisa querer fazer. Só que a gente vai ralar joelho, a gente vai chorar, a gente vai cansar, mas no final o resultado é libertador. E essa é a sensação que eu tenho. Depois que meu pai partiu, é que ele está livre. E eu também estou livre. Então, quando a gente se liberta, a gente se fortalece, a gente pode falar. Por isso que o falar, a gente... Não sei, né? Eu não sei, assim, especificar isso, porque é um sentimento, né? Mas a gente pode compartilhar, a gente pode ajudar muitas pessoas. E aí, ontem, eu entendi... Por que uma pessoa passa por um determinado problema de saúde? A gente tem tantas obras por aqui que nascem quando alguém teve um problema. Por exemplo, hospitais de câncer que leva nome de artistas, né? Então é só quando a gente passa na pele que a gente quer devolver aquilo que a gente passou por todo esse processo. Depois que a gente entendeu, a gente quer devolver. A partir de uma experiência vivida. A partir de uma experiência vivida. Então, é isso que a internet tem que ser o recurso disso. Então, a gente está fazendo isso aqui. E nesse lugar, eu queria muito agradecer o Anderson, queria muito agradecer a Lana, a todo mundo, né, que tem essa estrutura, principalmente vocês que estão sentados aqui na mesa. Né? E deixar claro, eu não tô aqui falando de uma questão individual, mas eu tô falando de mim, sabe? Tudo que eu passei na vida, o que tá resultando hoje. Da gente chegar e poder compartilhar com alguém, às vezes ajudar alguém, às vezes dar uma luz para alguém. Porque a gente sabe que muitas coisas, muitas soluções que existem, custa dinheiro. Não tô dizendo que é certo que é errado, mas a gente tá fazendo um trabalho aqui buscando dar acesso às pessoas. A partir da nossa experiência. Plantando, né? Uma semente. Plantando, né? Uma sementinha, sem patrocínio, sem nada, sem... Aqui tudo foi... Não sei explicar. Mas assim, a gente tá aqui entregando para você que tá nos assistindo algo de coração. E cada um passou. Eu conheço cada pessoa que está aqui dentro. Cada um passou. Então eu me jogo, eu falo. Eu tô colocando aqui o que é eu. Mas não é só eu. Acho que todo mundo que está aqui acredita nisso, né? A Cris, por exemplo, a gente falou um nadinha assim, ó, Cris, a gente tem esse projeto, já está aqui com a gente sentada, né? Eu e a Adriana batemos um papo um dia, não, vamos montar. O Anderson tá aqui, olha, Anderson, a gente tinha essa ideia, pô, que legal. Abraçou, né? Abraçou. Então a gente está aqui construindo um arquivo de vídeos para soltar para todo mundo que estiver em casa. Então, agora eu deixo a palavra com vocês pra gente. Isso é fazer com calma. Isso é não cair na ansiedade. Aproveitando que a Cris disse, eu te dou a palavra também. É não ter a crença de um futuro negativo. É não estar tão preocupado com uma opinião negativa que muito provavelmente vai surgir e que vai me fazer mal, mas que só vai me fazer mal se eu tiver dentro de mim a mesma opinião negativa. Então, o jogo, ansiedade e calma, a gente vence ficando do lado da calma quando a gente não compartilha do pensamento negativo que outras pessoas podem vir a ter e que eu, na verdade, tenho. Então, esse medo de ser julgado está em mim, não está no julgamento do outro. E é aí que você vence a ansiedade. Por exemplo, no paradigma, ansiedade e calma. Aí eu peço para você fechar pra gente. E eu vou fechar com algo que eu senti aqui, que outro dia assisti um vídeo, né? E foi muito interessante, porque ele traz isso, né? A ansiedade e a calma. E era um senhorzinho que estava numa fila. Gente, essa fila de posto de saúde, e é aquela fila quilométrica, né? Ele
chega uma pessoa entrevistando, né? E falou assim: como é que o senhor se sente sendo o último da fila? E ele naquela paz, sereno, o último, né? Quer dizer, ele não entrou na ansiedade do outro, né? Que queria aflorar nele aquelas sensações, aquela emoção ruim, né? Que, gente, é horrível você tá sendo o último daquela fila quilométrica. Você vai ter que esperar muito tempo ali para ser atendido. Mas ele não. Ele não caiu na vergonha de ser o último. Não, É esse o ponto. né? Ele não tinha vergonha de ser o último. Nem Os últimos serão os primeiros. nem na negatividade. Isso. Né? Ele estava consciente, ele era o último, ele chegou naquele momento, ele era o último, simples assim. Naquele momento, ele estava sendo o último. E pronto, calmo, sereno, né? Então, eu acho que é um pouco desse movimento, né? Do que você estava falando. A gente não entrar nessa vibe, Isso. né? Da ansiedade do todo. E quando ele assumir isso, ele vai ser isso em todo lugar, no trabalho dele, na vida familiar, na vida social. Ele vai consolidar isso. Ou seja, aí ele vai começar a direcionar os sentimentos e emoções dele. Sim. Tudo isso para dizer: direcione os seus sentimentos e as suas emoções. Não seja 880, passe pelo processo, descubra o seu processo, analise seu ambiente, descubra a linha da sua vaca esférica, tente quebrar a sua casca do ovo, analise a sua lista de palavras e veja quais você precisa dar maior atenção, planeje isso, busque ajuda, busque apoio, nos assista, se descubra, se conecte e se desenvolva. Então, emocionadamente, finalizamos aqui essa nossa parte estrutural de apresentação filosófica, ciência, tudo para a gente descobrir este ser que é a nossa vaca esférica. Ela vai ser a nossa personagem e você se inspire nela. Se inspire nela, reflita, sempre coloca: olha, a vaca esférica é desse jeito, ela tá de cabeça para baixo, eu também tô, mas vamos virar isso daí com positividade e redescobrir, recalcular a rota do nosso GPS para a gente alinhar e entregar de volta para a natureza, porque a natureza não é só a árvore, não só é a árvore. A natureza do pensar, a natureza da nossa essência, a natureza das relações. Vamos ser de verdade, com coração e com afirmação. Agradecemos imensamente a todos que estão nos assistindo. E nos próximos dias, aí a partir do dia 20, a gente começa a soltar as nossas gravações, né? E vamos buscar aqui um cardápio de palavras para a gente fazer esse bate-papo, contar histórias, experiências, exemplos e criar essa ferramenta que seja de fácil acesso e gratuita para De uma todos. forma bem leve, Bem né? leve. Com calma. Com calma. Sem ansiedade. Tanto que não há ansiedade aqui que a gente nem sabe quantas gravações vão precisar para a gente falar de todas essas palavras, será? E se tiver fim. Então, com calma. Tchau, pessoal. Gratidão. Caramba,